Vamos lá, questão de não fixação de toner envolve uma série de questões que você tem que avaliar. Pode ser problema de má qualidade de toner? Pode ser. A maioria está relacionado a problemas envolvendo o fusor. Vou te explicar. Resolvi gravar uma explicação mais completa, porque isso é uma das questões que os alunos perguntam bastante para a gente, perguntam para mim muito lá no suporte VIP dos alunos, né? E, inclusive, talvez até eu faça o tema isso na nossa próxima live aí na terça-feira às 20 horas. Questão de não fixação de toner é um problema muito comum na linha laser. E as duas principais causas foi o que o nosso aluno colocou ali, né? Que é problemas relacionados ao fusor. Aí dentro dos problemas relacionados do fusor você tem que desmembrar em várias subetapas. E questão do toner, tá? Vou começar a falar sobre o toner. E muitas vezes a gente considera só que é questão de qualidade do toner. Também influencia. Má qualidade do toner influencia porque ele tem uma coisa chamada ponto de fusão. E normalmente um toner de má qualidade ele não atinge o ponto de fusão dele. O que é o ponto de fusão? Por exemplo, equipamentos que trabalham com lâmpada halógena e rolo fusor. A lâmpada chega a aproximadamente 180 graus. Então o toner, o ponto de fusão dele é exatamente a temperatura em que o pó do toner ele se funde, ele derrete e fixa no papel, entendeu? Ele cola no papel, ele entra nas fibras do papel de uma maneira que você pega depois uma impressão pronta aqui, ó. Você pega uma impressão pronta, você faz isso aqui, ó. Você passa a mão e não solta, tá? Então isso aqui foi uma fusão perfeita, uma impressão perfeita. É o quê? O ponto em que o toner, ele deixa de ser a composição dele de pó e ele se transforma em líquido e ele, com a pressão entre o rolo fusor ou a película e o rolo pressor, ele entra nas fibras do papel e ele se funde. Então isso ocorre no chamado ponto de fusão, tá? E isso ocorre e normalmente os toners de má qualidade, eles têm um ponto de fusão muito alto, porque eles usam componentes e resinas de má qualidade, tá? Principalmente as resinas têm que ser de boa qualidade. Eles usam resinas de má qualidade. E daí outra segunda questão relacionada ao toner, mesmo que você tenha um toner de boa qualidade, eles têm pontos de fusão diferentes, ou seja, tem temperaturas de fusão diferentes. Por exemplo, você não pode usar um toner para um equipamento de 20 páginas por minuto, você não vai conseguir usar ele num equipamento que faz 50 páginas por minuto. Isso serve para qualquer tipo de fabricante, pode ser impressora Samsung, impressora Brother, impressora HP, Lexmark, Okidata, seja qual for. Por quê? O que acontece? Um equipamento, por exemplo, uma impressorinha pequena, que faz ali 15, 20 páginas por minuto, ele pode ter um toner com um ponto de fusão mais alto. Ou seja, ele pode demorar mais para derreter, ele pode demorar mais, a temperatura pode ser mais alta. Por quê? Porque o equipamento é mais lento. Agora, um equipamento que faz, por exemplo, 50 páginas por minuto, 60 páginas por minuto, ele passa muito rápido pelo fusor. Então, ele tem que ter um ponto de fusão mais baixo. Ele tem que se fundir no papel, ele tem que fixar numa temperatura mais baixa, porque a velocidade dele é muito alta, entendeu? E existe essa diferença. E muitas vezes, onde você está comprando toner, talvez o vendedor não te ajuda com isso, não explica isso. Muitas vezes os vendedores de suprimentos nem sabem disso, infelizmente não tem interesse em saber, não tem interesse em te ajudar. Então você, como técnico, tem que saber isso, tá? Você vai comprar um toner para uma Samsung 2020, não é o mesmo que você vai usar numa Samsung 4080, entendeu? Não é o mesmo toner. Ah, mas eu fiz um teste lá e funcionou. Beleza, você deu sorte, tá? Mas pode ser que a sorte nem sempre esteja do teu lado. E em manutenção, a gente não pode contar com a sorte. A gente tem que trabalhar com técnica e procedimento, sempre, tá? Isso em relação ao toner. Em relação ao fusor, película.